Exercício referente à aula 8, mudança de bases. Continuando esse exercício aqui, a gente já demonstrou que as outras 3 afirmativas eram verdadeiras, e agora falta demonstrar que essa última também é verdadeira. O que essa última afirmativa diz? Ela diz que a matriz mudança de base da base F para a base E é igual à matriz mudança de base da base E para a base F. E se isso é igual, então a gente consegue concluir a base E é igual à base F. Essa é a nossa hipótese, essa é a nossa tese. Dá para fazer de duas maneiras. Eu vou fazer por dedução e a segunda maneira é por contra-exemplo. Então essa segunda maneira já denuncia que essa afirmação é falsa. No próximo vídeo eu faço por contra-exemplo. Vamos escrever essas duas matrizes e os vetores delas. Primeiro, a matriz mudança de base da base F para a base E. A gente vai dizer que isso aqui é uma matriz 3x3, cujos elementos são dados por A e J. Então, essa matriz representa esses seguintes vetores. Vetores F como combinação linear dos vetores da base E. E a segunda matriz, a gente vai dizer que ela é uma matriz 3x3, cujos elementos são dados por B, L e K, e seus vetores são combinações lineares dos vetores da base F. Se por acaso essa notação está estranha para vocês, volte 3 vídeos atrás que eu explico como ela funciona. Prosseguindo, a gente vai partir da nossa hipótese para tentar chegar na nossa tese. A nossa hipótese é que as duas matrizes de mudança de base são iguais. Então dizer que duas matrizes são iguais é dizer que cada um dos seus elementos são iguais respectivamente. Então concluímos que os elementos A e J são iguais aos elementos B e J. Então, sabendo como que um elemento se relaciona com o outro, a gente consegue partir da base F e chegar novamente na base F. O que significa que F é igual a I, porque o meu E eu mostrei que ele vira F. Então vamos fazer isso. Nossos vetores da base F são combinações lineares dos vetores da base E, e os nossos vetores da base E são combinações lineares do vetor da base F. Então aqui eu tenho duas somatórias. Uma somatória dos elementos A e J e uma segunda somatória dos elementos Li. Por que Li? Esse vetor aqui é um EI. Portanto, um dos índices tem que estar igual ao do elemento. Enquanto o outro índice é diferente, porque é uma segunda somatória, não é uma somatória de I já está aqui fora. E essa somatória de I está considerando esse BLI como um elemento de I. Só que essa somatória não significa que eu estou somando em J, estou somando em outros termos. Então, um dos termos dessa somatória de 1 até 3 vai ser o nosso J. O J representa 1, 2 ou 3. Então, um desses termos é o nosso J e os outros dois não é o nosso J. Os outros dois L's não são o nosso J. Uma vez que os vetores F são vetores de uma base, FJ tem que ser igual a FJ. Então, todos os termos B, L, I, em que L é diferente de J, vai ser igual a zero, por conta de ser uma base. Então, a gente tem que o FL é linearmente independente, ou seja, ele é uma base. E aqui essa somatória, como os dois termos de B vão ser zero, essa somatória aqui vai ser simplesmente B, J, I e FJ. Então, o único termo dessa somatória que é diferente de zero é quando o L é igual a J. Temos isso daqui. O FJ é igual a uma somatória de I vezes os elementos A e J, vezes o elemento B e J, vezes o vetor FJ. Para FJ ser igual a FJ, essa somatória aqui tem que ser igual a 1. Então, vamos considerar essa somatória aqui igual a 1. Quando que essa somatória é igual a 1? Essa somatória é igual a 1 quando A e J vezes A, JI é igual a 1. E isso acontece quando o I é igual a J, ou seja, quando os elementos estão nas diagonais. Só que essa somatória aqui tem mais dois elementos na somatória. Essa somatória é o quê? Essa somatória é A1J, AJ1 mais A2J, AJ2 mais A3J, AJ3. Então, se o J é igual a I, significa que eu estou pegando, por exemplo, J igual a 1. Se J é igual a 1, essa daqui é igual a 1. E quando o J é diferente do I, seria 1J sendo igual a 1, isso aqui seria 0, e esse aqui seria 0. Então, se J é diferente de I, esse produto tem que ser igual a 0. E aí a gente tem que essa somatória é igual a 1. Se J for igual a 2, acontece a mesma coisa, só que aqui vai ser 0, esse aqui vai ser 1 e esse aqui vai ser 0. E se J é igual a 3, esse aqui é 0, esse aqui é 0 e esse aqui é 1. Então, das 3 possibilidades de J, que é 1, 2 e 3, a gente tem que essa somatória vai ser igual a 1. E isso aqui
é válido para as 3 somatórias possíveis. Só que aqui ainda fica uma dúvida. Quais são as possibilidades desses dois elementos ser igual a 1? A gente tem 2 possibilidades disso dar 1. Uma possibilidade é se os A's valem 1, a outra possibilidade é se os A's valem menos 1. Se os A's valem 1, a minha matriz mudança de base é uma matriz identidade. E o inverso da matriz identidade é ela mesma. Isso significa que o F1 é igual a E1, o F2 é igual a E2 e o F3 é igual a E3. Ou, de uma maneira mais simples, o FJ é igual a EJ. E se isso acontece, eu tenho que as duas bases são iguais. No entanto, se pelo menos um desses A's, for igual a menos 1, que é esse aqui, eu escolhi esse aqui só para demonstrar, a gente tem que o F já não é o E, justamente porque o F1 vai ser o inverso do E1. No entanto, a matriz em que isso acontece, ela é inversível e dá ela mesma. Então, se pelo menos um AI for igual a menos 1, a gente já tem que a base E é diferente da base F. E assim a gente conclui que essa afirmação é falsa. Se esse vídeo ajudou vocês, considerem compartilhar com outras pessoas que possam precisar desse mesmo conteúdo. E assim ajudar cada vez mais gente que tem dificuldade nessa disciplina. Até o próximo vídeo em que a gente vai fazer isso daqui por contra-exemplo.